Bom, então eu vou ler o versículo 18 para explicar aí a pergunta do irmão William. Observe, irmão William, como pelo versículo 18 nós vemos que é Jesus Cristo. O que ele disse? Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Uma pausa, né? Que Jesus Cristo, que o Cristo havia de padecer. Como que isso estava anunciado? Daniel, e uma coisa importante, nos 7 tempos determinados de Levítico 23, estava determinado que o Messias morreria. Foi determinado dia, hora e mês da morte do Messias, o Cordeiro que iria salvá-los. Essa simbologia os israelitas tinham que ter entendido, tá ok? Infelizmente eles não entenderam. Mas ali quando está falando, tá ok, que estava anunciado a morte do Messias, Daniel falou, capítulo 9, nas 70 semanas, ele disse que 70 semanas estava determinada sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, e ele diz que na semana 69, ok? Depois de 762 semanas, ele diz, o Messias será tirado, ou o Messias será morto. Então isso estava profetizado. Então ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, os pecados pessoais deles, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os tempos do refrigério, você aqui pensa em dois pontos, que foi o que a irmã Cleonice colocou. Em primeiro lugar, ele está falando para eles, entendeu, de um tempo futuro, mas eles individualmente estavam indo para o inferno por terem rejeitado o Messias. Então, para eles também viria o tempo do refrigério. Mas essa expressão tempos, ok? Dos 7 tempos determinados de Levítico 23, ok? E esse vai ser o tema que eu vou pregar para vocês aí no dia 7, quando eu chegar, eu vou pregar exatamente sobre esse tema, para que vocês vejam um pouco do que foi o primeiro encontro, tá bom? Eu vou pregar exatamente sobre esses 7 tempos determinados por Deus, tá ok? Então, ele diz, arrependei-vos individualmente, eles podiam se arrepender e ser salvos, mas a nação de Israel não tinha mais jeito. Isso o apóstolo Pedro o apóstolo Paulo fala muito claro na sua carta, por exemplo, aos Romanos, diz que eles foram cortados. Ou seja, se tinha algum judeu que tinha esperança deles como nação, né, reconhecer, não nós como nação reconhecemos o Messias, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eles foram cortados e nós fomos enxertados, no caso os gentios foram enxertados no lugar dele, ok? Então, realmente o tempo de Israel havia passado. O autor aos Hebreus, na sua carta, ele fala, é impossível, né, que se arrependam aqueles que já experimentaram o dom de Deus. O que era impossível naquele momento? Era que Israel voltasse a ser o povo de Deus. Eles não podiam, agora não adiantava a nação se arrepender. Individualmente eles podiam se arrepender, ok? Então, mas ele fala, arrependei-vos, ele fala assim, que Deus enviará ele, Jesus Cristo, e envie ele, Deus, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo. Então o céu contém quem? Jesus Cristo, o príncipe da vida, que no versículo 15 foi morto por eles. Então o contexto é realmente de Jesus Cristo, né? Mas aí, irmão William, você falou que na visão dele, qual foi que ele colocou? Pode complementar essa parte? Pelo vídeo que ele fez, ele ressalta a palavra contém. Então, eu acredito que ele, depois que deixa isolado, pela palavra contém, ele acredita que a igreja vai ser contida para que não haja arrebatamento. Eu acredito que essa foi a direção que ele tomou. Eu vou colocar aqui de novo para a gente ouvir, tá ok? Vou colocar. Dos quais o Criador falou pela boca de todos os seus profetas. A própria Bíblia refuta esses caras que estão inventando texto lá da antiga aliança que não tem nada a ver, mano, com arrebatamento. O jeito dele falar
é um jeito muito estranho, né? Mas vamos considerar. E não são textos inventados e não estão sendo inventados agora. Vocês vão ver na nossa palestra lá como eu vou mostrar na história. Uma coisa importante para vocês entenderem de escatologia também é entender a história da igreja. Então eu vou procurar falar bem pausado para quem não tiver familiaridade com a história, mas eu vou mostrar para vocês que na história diversas pessoas defenderam o que nós defendemos, até na igreja primitiva. Mas quando foi organizada a igreja católica ela largou esse tema de lado. Por quê? Porque na interpretação da igreja católica, quando Constantino transformou o Império Romano num Império Católico, que eles chamam de Império Cristão, na interpretação de Eusébio de Cesareia, que era o teórico de Constantino, né, o bispo católico, na interpretação de Eusébio de Cesareia, naquele momento estava se cumprindo o Apocalipse 20. Na interpretação de Eusébio de Cesareia, o que havia acontecido? Eles tinham passado pela grande tribulação já. A grande tribulação teria sido a perseguição de Diocleciano. Foi o que Eusébio de Cesareia pensou. Tanto que Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele defende: Jesus não vai voltar. Isso não existe. Né? A igreja que tem a função de implantar o reino de Deus aqui na terra. E é isso que Constantino está fazendo. Ok? Então esse era o pensamento dele. A igreja católica abandonou esse tema. Para os católicos e para os protestantes, o reino de Deus começou com Constantino. O reino de Apocalipse capítulo 20. Só que esse reino, segundo o Apocalipse, duraria 1000 anos. E Constantino viveu há 1700 anos. Só que eles continuam pregando isso, que o reino de Deus já foi implantado e que Satanás já foi preso e que o domínio do reino de Deus vai crescendo com o tempo. Isso é completamente irracional, é completamente contrário ao que está acontecendo no mundo. Se você pegar vídeos de protestantes, por exemplo, tem um vídeo sobre o milênio, a mão de um pregador protestante muito famoso, que me fugiu o nome dele agora, Hernan Dias Lopes. Eu vou pedir para outras pessoas desligarem o áudio, só para que... Ok. Obrigado, irmão. Obrigado, ajudou. Bom, então eu estava falando de um vídeo do Hernan Dias Lopes. Se vocês quiserem ver, eu aconselho nem ver. Mas ele fala, está interpretando o milênio, ele fala o seguinte: não, Satanás já foi preso. Em nenhum lugar do Novo Testamento diz que Jesus vai voltar aqui na Terra para implantar o reino. Vocês podem ver o vídeo, está no YouTube, é uma aberração. Mas eles acreditam nisso até hoje, tá ok? Bom, então, eu não sei também qual a linha que eles seguem, mas se você seguir a linha católica ou protestante, você verá que eles pregam isso na história. E como a Igreja Católica, vocês sabem que ela proibiu todo tipo de conhecimento diferente dela, ela proibiu que fosse difundido. Isso é contado na história largamente. Até algumas obras de filósofo, tudo foi proibido. E as igrejas que discordavam dela, ela criou a Inquisição para matar. Vocês podem ver, a Inquisição ela foi criada para matar uma igreja evangélica, tá ok? Que ela descobriu escondida nas montanhas. E essa igreja, quando nós vemos essa linha de igreja que eles chamavam de anabatistas, na história da igreja ela é chamada de anabatista. O que é? É uma igreja que não aceita o batismo de recém-nascido. Por exemplo, as igrejas evangélicas, se você receber um católico ou protestante que foi batizado quando criança, todas as igrejas evangélicas fazem o quê? Recebeu ele com 20 anos. Eu quero entrar para essa igreja, eu aceito Jesus. Né? Você, se ele é batizado, eu era batizado na Assembleia de Deus, eu era batizado na Igreja Batista, no local tal, então você não precisa de um batismo. Você já é batizado. Agora, se você foi batizado quando criança, esse batismo não vale, porque o batismo bíblico tem que ser seguido, né? Ele tem que seguir uma confissão de fé, uma confissão de pecado. Né? O batismo de recém-nascido não é aceito. Então, o que você vai encontrar na história? Na história você encontra a Igreja Católica, ok?
por 1.200 anos, até a Reforma, ela pregando que Jesus não volta. Os protestantes seguiram essa linha dela. O Hernando Dias Lopes, ele é um protestante. Ele prega lá que Jesus não volta. Isso não existe. Isso é uma esperança louca que nós estamos. Ele não usa o termo louca, né? Ele diz que não existe no Novo Testamento isso. Tá bom? É claro que existe, né? Mas vocês podem ver. É só procurar Hernando Dias Lopes Milênio. Então a Igreja Católica e as igrejas protestantes pregavam isso. A Igreja Católica, ela perseguia as outras igrejas. Na palestra que eu vou fazer com vocês, eu vou contar a história de um pastor que ele, próximo do ano 1400 da era cristã, ele foi queimado. Ele e a igreja dele, formada de 400 membros, foram queimados vivos. Os católicos, a Inquisição Católica prendeu eles dentro da igreja e queimaram. A maioria dos escritos dele desapareceram. Mas tem um livro, é claro que eu vou citar a fonte, tem um livro publicado que ele conseguiu coletâneas desse pastor chamado Dolcino. Dolcino. Se vocês quiserem pesquisar antes, eu vou estar falando sobre ele lá e ele vai estar no livro, tá bom? Eu escrevi um livro especialmente para esse encontro com vocês. A história vai estar lá nesse livro com essa fonte. Esse pastor Dolcino, que foi queimado há 600 anos atrás, tem um texto dele que ele defende o arrebatamento pré-tribulacionista, tá bom? Então, na história nós percebemos a distinção. Quem defendia o arrebatamento pré-tribulacionista? As igrejas que não praticavam o batismo de recém-nascido. Quem rejeitava a volta de Jesus? Ok? No caso, os católicos, os protestantes seguiram essa linha, os católicos porque eles dizem que Jesus já veio. Né? Ele implantou o reino de Deus com Constantino. Isso para quem conhece cristianismo, as palavras de Jesus, sabe que isso não tem chance de ser verdade. Até pelo tempo. Já são 1.700 anos. E esse reino, profeticamente, vai durar 1000 anos. Tá bom? Mas eles pregam, todo católico e protestante pregam que o diabo está preso. Vai falar isso lá para o líder lá da Rússia, que está lá matando os ucranianos, e outros pelo mundo, por esses malucos chineses. Aquilo ali é ação só humana? É claro que não. É claro que não. Então, se você vê o vídeo do Hernando Dias Lopes, ele fala isso até sem graça, porque o que ocorre? A história comprovou que eles estão errados. O reino dura 1000 anos, segundo a profecia, e esse reino dele já está durando 1700 anos, que Satanás foi preso e a coisa só piora. Então está errado, né? Bom, vou colocar então para continuar o vídeo. Cadê o irmão que tinha... Ele saiu ou não? Acho que talvez ele saiu, né? Ah não, tá ali o irmão William. Ok, vou continuar, irmão William, com o vídeo, tá ok? Esse vídeo aqui dele, mano, ensinando esse cálculo grotesco, não tem nada a ver. 210 mil visualizações, cara. Agora, bom, vou comentar esse trecho desse vídeo. Eu já até vi alguns vídeos dessa pessoa, eu não sei qual é o nome dele. Olha, parece ser até um irmão, vamos dizer, que assim, estuda as escrituras. Agora, eu vendo ali o desenho, se vocês olharem para o vídeo, se vocês estiverem olhando, o que é aquele irmão ali, eu não sei tudo que ele fala. Mas ele está pegando o seguinte, de 1948, tá bom? Ele está somando 75. Vou falar também, eu não conheço a pessoa, mas isso também não significa uma loucura, não. Por quê? Preste atenção nesse versículo que Jesus Cristo falou. Eu vou ler o versículo, falar para vocês abrirem aí, tá ok? No sermão profético de Mateus. O senhor vai fazer citação agora do vídeo que ele está criticando, né? Isso, Esse rapaz está criticando, que é do rapaz que está lá na lousa fazendo a conta, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então veja, Mateus capítulo 24, versículo 34. Eu vou dizer de onde aquela pessoa ali, ele está tirando aquele cálculo. Eu teria que ver, tenho que encontrar o vídeo original dele, mas eu já sei mais ou menos o que provavelmente aquela pessoa está calculando. Isso é uma hipótese, isso não é loucura, tem pessoas que interpretam isso já há tempo, tá ok?
A questão é que nós estamos chegando em um momento em que nós vamos ver se essa interpretação está certa ou está errada. Tá bom? Então, olha, Mateus capítulo 24, no versículo 34. Se você abriu aí, bom, Jesus Cristo está falando sobre Israel, ok? Se você ler 2 versículos atrás, no 32, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora vem o versículo que aquela pessoa lá está mostrando e que ele está criticando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha, o termo geração, como é interpretado esse versículo? Existe, por exemplo, a possibilidade do termo geração ali estar fazendo uma referência a Israel. Por quê? Por exemplo, o termo geração é usado para a igreja. Vós sois a geração eleita. Então, pode representar um povo. Então, uma interpretação que é colocada há muito tempo, não é algo novo, a pessoa que está do outro lado do vídeo, que eu não conheço bem, é uma interpretação bem antiga, que diz o seguinte: o que significa essa geração? Então, em primeiro lugar, alguns diziam, significa Israel. Jesus Cristo está dizendo que essa figueira, que vocês devem ficar olhando para ela, ela não passará, ou seja, ela não será destruída. Essa é uma interpretação comum, muitas pessoas interpretam assim. Qual a segunda interpretação comum? A segunda interpretação é que parece que ele está utilizando lá e o outro está criticando. A segunda interpretação é o seguinte: olhai para a figueira. Pois bem, aí Jesus Cristo diz: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Bom, se Israel é a figueira, quando que os seus ramos começaram a se tornar tenros? Foi em 1948, ok? Quando Israel se tornou um país novamente, conquistou a independência, tá ok? Então, essa é uma interpretação muito comum. Não é coisa de louco, não. Nós vamos saber se essa interpretação está certa ou está errada, né? Bom, ele pega então 1948 e o que é uma geração? Uma geração é contado como 40, mas até um limite de 80, tá ok? Né? A vida do homem é de 70 até 80 anos. Então esse texto ele é pegado por diversas pessoas dizendo o seguinte: se nós somarmos 80 anos a 1948, vai bater em 2028. Então, essa é uma questão colocada na escatologia. Será que são os 80 anos? O que significa essa geração? Ou será que essa geração é um tempo menor, que na interpretação histórica, alguns colocaram como 40 anos, ok? Então teria se cumprido em 88, os 40 anos da geração. Mas existe aquele limite que todos colocam, uma geração vai até 80 anos, a existência do homem é 70, 80 anos. Então, se pegar esse número, somar 80 anos, dá o quê? Dá 2028. Repito, essa não é uma interpretação maluca. Isso está no meio escatológico sendo comentado há bastante tempo. Talvez ele, até por ser jovem, talvez não vivencie isso. Mas isso é colocado. O que será essa geração? Até hoje ninguém afirmou. Você não deve afirmar. Você não tem certeza, tem duas possibilidades. E eu acredito mesmo que tem coisas que Deus realmente não vai revelar totalmente para nós. Apocalipse capítulo 10 é uma prova disso, né? O anjo falou para João: olha, não anote o que a voz dos trovões falaram. Ou seja, tem alguma coisa, João, que eu até estou te mostrando, mas na história da igreja, a igreja não vai conseguir identificar, tá bom? A consciência cristã é tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, nós conseguimos entender na Bíblia. Por exemplo, o dia e a hora, nós não precisamos disso. Nós temos que viver vigilante, tá bom? Até porque se nós soubéssemos o dia e a hora, está arriscado algum cristão falar assim: eu já sei o dia e a hora, 2 dias antes eu me arrependo. E o diabo vai armar a cilada para ele morre antes e tudo, né? Estou colocando hipótese. Então o cristão é melhor que ele não saiba o dia e a hora. Agora é bom que ele saiba. Por exemplo,
esse cálculo eu acho um cálculo interessante, é uma coisa que nós devemos olhar. O cristão tem que olhar para tudo. E essa possibilidade de interpretação, que não foi esse rapaz, esse senhor do vídeo que criou, isso aí é antigo. Agora, ali no vídeo ele colocou diferente. Ele não colocou 80 anos. Ele colocou 75 anos. E aí bateu no ano de 2023, que é o ano que nós estamos, né? Mas uma geração, como é falado, é 40, 70, 80 anos. Então, os 80 anos seriam o limite. Se passar de 2028, aí os intérpretes terão certeza. Olha, então o termo geração fazia referência a Israel como nação. Agora, eu dou aula de escatologia há muito tempo. Tinha professores que não gostavam de dar aula de escatologia, porque para eles era horrível. Levi, você chega num ponto que você não tem o que responder. Eu falo assim, meu irmão, chegue num ponto até onde a Bíblia diz que você deve ir. O restante, Deus, se Ele não deixou que você entenda, se Ele não te deu uma resposta clara, é para quê? Para você seguir vigilante, tá ok? Então ali, o rapaz, ele colocou 1948 mais 75, deu 2023. Eu não sei o que ele fala lá, mas aqui no vídeo, pelo menos, ele diz que ele marcou datas para a volta de Jesus. Isso também nós não devemos fazer, né? Não devemos fazer. Eu falo por todos os sinais que estão acontecendo no mundo, e sinais com Israel, sinais com as nações, sinais com a igreja de Jesus está se desviando, né? Eu falo que eu sou da Assembleia de Deus, eu evito criticar outras denominações, mas a Assembleia de Deus, irmãos, a maior Assembleia de Deus do mundo, já abraçou a Babilônia apocalíptica. Vocês sabem, a Assembleia de Deus de Madureira já tem aliança com o Papa. Todas as igrejas protestantes, luterana, anglicana, presbiteriana e metodista, elas assinaram em 2017, tá bom? Um retorno à Igreja Católica, uma união com a Igreja Católica. Se vocês quiserem, eu mando, isso está na internet, eles não escondem não. E eles ainda falam o seguinte, por enquanto o povo não vai saber, por enquanto está só na gerência, mas depois vai chegar no povo. Nos Estados Unidos, as igrejas protestantes, o bispo protestante presbiteriano, ele trabalha um ano na igreja presbiteriana, o outro na igreja católica. Eles já estão totalmente interligados. Aqui no Brasil está tendo essa aproximação também, né? O que nós temos que fazer com isso? Isso aí é o que era pregado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que vai haver uma união das religiões. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo nos faz pensar o quê? Jesus está perto. E é claro que alguns falam assim, mas pastor, em todas as eras da igreja, os cristãos escreviam pensando que Jesus estava perto. Fala assim, nem sempre o apóstolo Paulo escreveu, né, que o dia de Cristo não viria logo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz que iria demorar mais. Ok? Mas as pessoas sempre pensaram. Veio a perseguição de Nero, todo mundo pensou, isso aqui é a grande tribulação, isso é o natural. Tá bom? E interpretação, nós sempre dizemos, não existe dom para você interpretar corretamente. Tá bom? Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, né? E Deus vai te iluminar para você interpretar corretamente. Teve na história diversas pessoas, até cristãos, que interpretaram um determinado ponto pensando que aquela era a vinda de Jesus. Mas pense, veio uma matança como veio a de Nero, todos pensaram que Nero era o anticristo e que aquela era a grande tribulação. Isso é natural. Então, pastor Levi, você faz o seguinte, esquece esse tema de escatologia de jeito nenhum. Ok? Em qualquer geração da igreja, nós temos que continuar pregando esse tema. Eu acredito que está muito próximo, porque hoje eu posso falar coisas que há 100 anos eu não podia falar. Por exemplo, que Israel está para começar a construir o templo a qualquer momento. E isso é essencial para o cumprimento profético, porque a Bíblia diz que no começo da grande tribulação, Deus já dá ordem para proteger o altar e o templo e os que nele adoram. Então o templo estava de pé. Olha o sinal que nós temos agora. Um líder de Israel esteve em 2000 aqui no Brasil e numa entrevista ele falou, você pode pegar, está no site Guia-me, se quiser me pede lá no grupo que eu mando. Ele falou, olha, vocês nem imaginam quão perto nós estamos de construir o templo.
Por que provavelmente ainda não construíram? Por causa dessa confusão, né, dessa pandemia, e agora está tendo ataques constantes lá em Israel. Israel está vivendo diversos problemas, mas eles já deram sinal que estão construindo um aeroporto especial, que a pessoa vai descer do avião, vai entrar no metrô, que já vai levar ele no templo, ele vai participar de uma cerimônia, já vai sair e poderá ir para outro lugar. Acredito que vocês tenham visto isso, mas senão eu mando o link também para vocês. Essa notícia foi recente, agora, final de 2022, início de 2023. Eles que já estão construindo um metrô, um aeroporto e um metrô especialmente para o templo. Então eu acredito que eles tenham tudo programado. Isso não é um grande sinal? É um sinal imenso. Há 20 anos atrás nós não poderíamos falar isso que nós estamos falando agora. Porque nenhum israelita falava em construir o templo, até pelo impedimento dos árabes. Mas a situação mudou. Então, é interessante, se nós estamos tendo um sinal como o templo, e outros que eu vou falar lá na palestra, e de repente também está perto de completar uma geração, nós vamos saber pelo menos qual o significado da palavra de Jesus ali, geração. Como ele aplicou aquela palavra? Qual era o significado? Eu não tenho como garantir para vocês, tá bom? Porque pode ser geração como nação, dizendo que Israel não passará, mas pode ser geração também como tempo de 80 anos, de 70, 80 anos. Ali no vídeo a pessoa colocou em 75. 75 eu nunca vi a referência, mas ele colocou para aplicar aos nossos dias, certamente, né? E aí depois também nós marcamos para tentar ver esse vídeo dessa pessoa na íntegra, né? Tá ok? Bom, Irmã Cleonice levantou a mão? Assim, uma coisa interessante é que essa geração, que era algo que estava ali, né, próximo, a gente aprende que o esta é aquilo que está perto, e essa é aquilo que pode estar mais distante. Ele poderia também, né, meu pastor, estar falando a respeito do povo judeu, que permanece como raça distinta. Perfeito, perfeito. Nada conseguiu destruir eles como nação de Deus. Sim. Então, talvez também Jesus estava fazendo essa aplicação. Não passará esta. Isso. Seria, então, aquele povo que está ali, judeu, que está perto, né? Esta, uma regra do português, né? Para usar essa colocação. E eles permanecem como raça distinta até o dia de hoje. Ou seja, talvez ele está aplicando também a isso. Isso, a eles sobreviverem, ela não passará, isso mesmo. É uma possibilidade. Então, existe essa possibilidade, até essa possibilidade, vamos dizer, a maioria dos livros seguem essa possibilidade. Mas todos colocam, né? Não é garantido. Pode ser também, porque ele está falando que essa figueira vai florescer, então esta figueira que vai florescer, poderia ser a geração que renasce em 1948. Alguns colocam essa possibilidade. É claro que falar em tempo, normalmente os intérpretes acadêmicos evitam falar em tempo, porque a Bíblia nos dá realmente uma direção que nós não saberíamos o dia e a hora, né, exatamente, ok? Mas tem aquele texto aos Hebreus que ele diz, não deixando a nossa congregação, como fazem alguns, ainda mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, então a igreja vai conseguir perceber que aquele dia está se aproximando. Irmão William, quer falar? Pode falar. Isso. Aí diz que Bezek é a terra de Moscou hoje, a capital da Rússia. Sim.
Paulo. E ele vem dizendo que a Rússia era a terra de Magog. E ele fala que quando a Rússia ela decretar a guerra contra Israel, Cristo já levou a igreja. Isso é verdade? Então, vamos lá. Primeiramente, um comentário sobre essa questão aí. Quando o Ezequiel lista, ele lista os descendentes de Jafé. Lá entre os descendentes de Jafé, você encontra Gomer e encontra, por exemplo, o seu filho Askenazi. Aí você pesquisa hoje quem são os Askenazi no mundo. Sabe quem são? São os ucranianos. E o que ocorre? A Ucrânia, para você ter ideia, na profecia, nessa guerra de Gog e Magog, a Ucrânia ela tem um tipo de judaísmo que é chamado judaísmo racidista, que é o judaísmo espírita, tá ok? Fundado por um homem chamado Baal Shem Tov há 200 anos. Lá na Ucrânia, tem hoje um judeu se destacando lá. Então é um ponto até para nós olharmos para a profecia. Mas realmente, os descendentes, tá bom, de Jafé, principalmente Gog, Magog, o Gomer também, tá ok? Eles formam um reino ali que provavelmente inclui a China e até parte da Europa. Entendeu? Então, essa batalha de Ezequiel, ela acontece no fim da grande tribulação. Ela é chamada também de Batalha do Armagedon. Tá ok? E eu vou listar para vocês lá 10 pontos fundamentais que indicam que a igreja ela é arrebatada antes. Por exemplo, o próximo versículo que ele vai mostrar nesse vídeo é um versículo que é contra a interpretação dele. Mas essa questão de escatologia, para vocês terem ideia, eu dou aula desse tema há 35 anos. E eu, ultimamente, então, eu não tenho feito praticamente mais nada mais interpretando isso e a minha vida profissional, que eu dando aula. Eu faço a maior parte das coisas hoje de casa. Só saio daqui sábado para dar aula no seminário e para dar palestras. Então, eu me dedico a isso porque isso é a minha salvação. Né? Eu tenho a interpretação certa sobre a doutrina da salvação e quando vai acontecer, isso é fundamental. Isso é o assunto tem que ser o assunto número 1 da vida do cristão. Ok? Mas vamos dizer, um versículo que ele vai apresentar, para você ter ideia, é um versículo que eu uso e eu vou mostrar para vocês, ele é contrário à interpretação dele. Né? Ele é contrário à interpretação dele. Eu vou colocar o vídeo novamente para nós podermos ouvir. Vou colocar. 11 mil likes. Não, o cara errou todas as datas, ele vai errar para sempre, cara. Por que esse cara... Bom, ele está dizendo aqui que a pessoa marcou datas, né? Isso daí vamos dizer, a coisa que geralmente os cristãos, eles fazem o quê? Os intérpretes. Eles evitam, eu evito dizer data, porque a Bíblia me indica que aquele dia e hora ninguém vai saber. A Bíblia me indica que nós vamos perceber que está chegando. E isso que está escrito. Ok? Então, pelo que ele está dizendo, aquela pessoa daquele vídeo, ele teria marcado dia e hora. Né? E isso está errado. Realmente a Bíblia... vamos dizer, ela coloca de uma maneira que nós vamos perceber que a hora está chegando, né? Mas nós não vamos saber o dia e a hora. Vou prosseguir. O cara vai errar para sempre. Por que esse cara vai sempre errar a data do arrebatamento? Porque o arrebatamento nunca vai acontecer antes da tribulação, cara. Olha só, aqui vai falar do arrebatamento da igreja, cara. 1 Tessalonicenses 4:15 a 17. Meu irmão, não precisa nem ir no grego. Esses textos já provam que a igreja não tem como ser arrebatada antes da tribulação por causa de 2 regras bíblicas. Anotem isso que ele falou e tentem anotar as regras bíblicas. Tente anotar as regras bíblicas. O primeiro versículo vocês viram que ele nem explicou, né? Agora tenta anotar as regras bíblicas. Tá bom? Ele vai ler, se você quiser ler aí, tá ok? Primeiro, capítulo 4, versículo 15 a 17. Se você é bom abrir a Bíblia, eu vou abrir aqui também. Vou colocar o vídeo novamente. Então, olha só, olha a perdição que esses caras estão. Olha isso, existem, no mínimo, 2 regras bíblicas para que o arrebatamento ocorra. Tá bom? O arrebatamento não pode ocorrer por causa dessas 2 regras bíblicas aqui. E os caras estão lá, ó,
fazendo cálculo, inventando cálculo para tentar adivinhar o mês e o ano do arrebatamento, cara. Meu pai amado. Por isso que eu digo, cara, além de ser uma perda de tempo, os caras enganam multidões, cara. Primeira regra bíblica: não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram no Messias. Segunda regra bíblica: a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes nem durante a grande tribulação. Agora nós vamos abordar esses textos não para tem comprovar nenhuma isso. regra bíblica no texto. Ora, Veja o ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta do Criador, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Aqui que ocorre o arrebatamento. Então, explicar esse ponto aqui para vocês. Explicar a nossa visão. Depois ele vai mostrar um outro texto, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês que o texto que ele mostra é contrário. Ele vai mostrar um outro texto para explicar isso. Ele está dizendo o seguinte, como se fosse uma regra. Não tem regra nenhuma. O apóstolo Paulo diz, né, que os mortos em Cristo, no caso nós interpretamos como desde Abel, ok? Até aquele que morreu segundos antes do arrebatamento, os mortos em Cristo, primeira coisa, eles acontecem. Eles ressuscitam, ok? Incorruptíveis. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, se ele fosse pensar em regras, isso não são regras, mas ele está dizendo o seguinte, que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E vocês verão que o próximo texto que ele vai mostrar, de Apocalipse capítulo 20, na verdade o Senhor desceu com a igreja na terra. Então os momentos são diferentes, não é o mesmo momento, ok? Vamos ouvir o restante que ele vai fazer da leitura. Veja. Beleza, vamos lá. A ordem dos fatores é... Quem falou? Eu, Cris. Sim, pode falar. Eu entendo esse texto aí como um cronograma, como estabelece, não como uma regra. Sim. Um cronograma, tudo bem, uma sequência do que vai acontecer. Mas isso não tem nada de regra, entendeu? Ou seja, é uma pessoa que, como eu falei, acaba às vezes causando confusão nas pessoas, mas parece alguém que fala assim, eu tenho que gravar um vídeo falando contra arrebatamento, que aí isso dá ibope. Para vocês terem ideia, isso dá tanto ibope, eu vou mostrar para vocês no meu livro. Tem um rabino que ele também resolveu opinar sobre o arrebatamento, comparando com Gênesis capítulo 5, quando diz que Enoque foi levado pelo Senhor, né? O Novo Testamento foi transladado. E aí ele resolveu opinar sobre o arrebatamento da igreja, para vocês verem como tem pessoas criticando o arrebatamento da igreja. Então, e aí você fica até pensando, né? Se o inimigo resolveu criticar tanto esse tema, como está tendo ataque de todos os lados, é um sinal de que realmente essa é uma verdade. Porque até rabinos que não opinam nada sobre o Novo Testamento resolveram opinar sobre o arrebatamento. Na aula lá eu vou falar para vocês. Mas então o irmão Christian que falou, sim, não tem regra, tem uma sequência, ok? Os mortos em Cristo ressuscitam desde Abel, ok? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, a diferença desse texto para o próximo texto que ele vai mostrar é que nós vamos ao encontro de Jesus no primeiro e no segundo, Jesus vem com a igreja, nós viremos com ele. Então, é diferente. E até os ressuscitados lá do próximo texto que ele vai mostrar é diferente desses ressuscitados. Então não tem regra nenhuma. E aí você já vê que é uma pessoa que realmente, ela joga assunto ali na internet. E o mesmo que ele falou daquela pessoa lá que se marcou de Iora, realmente é um herege, a mesma coisa ele está fazendo, entendeu? Ele está afirmando coisas que não dá para afirmar no texto, né? Dizendo que isso é regra, e comparando um texto que o apóstolo Paulo fala de um momento que a igreja vai ao encontro de Jesus, com outro texto que ele vai mostrar que a igreja veio com Jesus,
Ok? Então, se você for comparar os dois textos, faz sentido que a igreja seja levada antes e depois ela venha com Jesus. Isso é o natural. Então ele apresenta texto que, na verdade, no final, é contrário à teoria dele. Porque eu nem guardei. Quando eu comecei o curso de Apocalipse, eu falando sobre arrebatamento, aí teve uma pessoa que foi lá no meu Facebook e falou assim: eu vou anotar as coisas que você falou e vou derrubar todas as suas teses. Eu falei: eu vou esperar, porque eu duvido. Eu conheço a escatologia deles, se for católico ou protestante, né? Eu conheço a escatologia deles, é completamente confusa. Quando para eles Satanás já está preso, o reino de Deus já está acontecendo, na verdade para eles a grande tribulação já aconteceu, o anticristo já veio. E eles confundem tanto, porque lá Apocalipse capítulo 20, o anticristo já acabou. Ao mesmo tempo eles ficam falando que o anticristo virá. Aí, quer dizer, ele nunca entrou lá para me dar a resposta final. Eu fiquei esperando. Já tem uns 3 anos isso. Então, aqui o texto que ele está apresentando é contrário, porque o texto está dizendo que a igreja vai. E o outro texto é uma sequência quando a igreja vem com Jesus. Então, os textos, na verdade, eles se tornam um argumento contra ele. Ok? E como o irmão Christian falou, aqui o apóstolo Paulo está apresentando uma sequência. Fala, irmão Cleonice. Porque eu não analisei esse texto aqui no original, mas talvez eu possa me ajudar para saber se realmente está ou não. Eu acho que o tiro no pé dele acontece